O presidente Jair Bolsonaro veiculou em suas redes sociais um vídeo no qual assinou termo de convênio para a construção da barragem Arvorezinha em Bagé, Rio Grande do Sul. O chefe de Estado anunciou: depois de 10 anos parada, o Exército concluirá a barragem de Arvorezinha. Com isso, os 120 mil habitantes de Bagé não mais sofrerão com a falta de água. Ele relatou: falei com o comandante do Exército da possibilidade de o Exército encampar esta obra. Tivemos o sinal positivo, vimos burocracia e orçamento. Agora, assinamos esta documentação e o Exército está pronto para começar esta obra. Assista. Quando eu viajei para Bagé com o prefeito, ele falou do drama, entrei em contato com o comandante do Exército, o João da minha turma. Eu estava a bordo. Estava a bordo, sim, exatamente. Participamos de defesa da possibilidade do Exército, se tinha como encampar essa obra. Então, o primeiro sinal, já em poucas horas, positivo. E depois fomos ver a questão da burocracia, recursos, orçamento. E chegamos então nesse dia D, que estamos ao assinar essa documentação, estamos prontos, o Exército está pronto para começar essa obra. O Exército, como sempre, o Exército. Esse primeiro documento aqui é a repactuação que está sendo feita entre a Prefeitura e o Ministério no trabalho original. Vamos fazer uma modificação do projeto para permitir que a Prefeitura possa contratar o Exército para que seja feita a obra. O tema de engenharia do Exército é muito importante porque é uma obra que a gente já fez no passado, estamos retomando, né? Uma obra boa, sempre fala o leque de opções, nós somos na ferrovia, rodovia, obra hídrica, então para o adestramento nosso é muito bom. E dando início a mais uma obra parada, dessas mais de 30 mil obras que o senhor elogiou aí, uma obra que ficou 10 anos, presidente, que é a água para o consumo das pessoas. Bagé tinha Sapé, acho que o Nix conhece, de ser uma cidade do sul do Brasil, no fundo do Rio Grande do Sul, vizinha do Pedrito, terra do comandante Pujol, que não tinha água para o consumo, presidente. O senhor do Nordeste, ao fundo, ao início do Rio Grande do Sul, o senhor está combatendo a seca. Então, eu agradeço ao senhor, por nome de toda a sua equipe, o ministro Nix, pela articulação, o comandante Pujol, o ministro Marinho, o Fernando, o deputado Cetinha, a todos, mas a Deus pela sua vida, pelo seu empenho e pela sua palavra. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para manifestar o meu espanto com o comportamento de alguns ministros do STF. Para o meu espanto, à época da semana passada, do dia 19, quando esta casa se curvou a interesses fora desse ambiente e manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, em uma entrevista, o ministro Marco Aurélio de Mello, abre aspas, ao ser perguntado sobre a não manifestação do presidente Bolsonaro do caso Daniel Silveira, disse o ministro, abre aspas, Bolsonaro está colocando as barbas de molho. Eu fico pensando, senhor presidente, se esta mesma frase saísse da boca do presidente da República e ele dissesse: o STF está colocando sua barba de molho. Ora, nós teríamos um espetáculo da mídia. Iriam dizer que Bolsonaro está pretendendo um golpe. Mas o que dizer quando o ministro da Suprema Corte se comporta de uma maneira tão apequenada, tão irresponsável, e diz que o presidente da República está colocando sua barba de molho? Senhor presidente, como se não bastasse, a jornalista Mônica Bergamo, também no dia 19, no fatídico dia 19, quando esta casa ficou de cócoras diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ela diz: prisão de deputado bolsonarista foi também recado para os militares, dizem os ministros do STF. Aonde está o respeito à ordem pública,
a harmonia entre os poderes. Agora os ministros do STF ameaçam o presidente da República, ameaçam as Forças Armadas e ninguém fala nada, ninguém abre a boca. Eu não sei se é rabo preso, eu não sei se é compromisso, eu não sei o que é. Eu só sei que quem exige respeito precisa se dar ao respeito. E infelizmente, os ministros da Suprema Corte, talvez em um pensamento de estar no panteão dos deuses, tem esse comportamento, infelizmente. Senhor presidente, era essa a minha declaração e o meu repúdio. Queremos harmonia entre os poderes, mas com esse comportamento dos senhores ministros, a harmonia está ficando cada dia mais prejudicada. Senhor presidente, há 2 semanas foi preso inconstitucionalmente um parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal de forma arbitrária e autoritária. Nem entrarei no mérito do execrável e lamentável discurso do parlamentar em questão, mas há 2 semanas ocorreu esta prisão inconstitucional, lamentavelmente também validada por este parlamento, e nessa semana o que vemos é que o próprio parlamento mais uma vez se rebaixa ao buscar a prisão de um humorista por um tweet, do qual inclusive ele mesmo diz ter se desculpado nas redes sociais. Olha, senhor presidente, eu fico muito preocupado com os rumos do nosso país, quando eu vejo que, no fim das contas, não se trata de deplorar discursos de ódio ou de defender a liberdade de expressão. Trata-se apenas de autoridades tentando demonstrar quem manda mais, quem pode mais, mesmo que seja mais do que aquilo que a própria Constituição define. Senhor presidente, nós tivemos na semana passada a tentativa da aprovação de uma PEC da imunidade, que seria uma PEC da impunidade pelo seu texto inicial. Mas mesmo naquilo que tratava da imunidade, acabaria por trazer, pelas sugestões inclusive da própria oposição, sérias dificuldades na sua interpretação. Pois veja bem, o PT queria incluir, dentre as possibilidades de prisão em flagrante, discursos proferidos por parlamentares contra a democracia e as instituições consolidadas. Neste parlamento nós temos deputados que até hoje dizem que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe. Isso não é atentar contra a democracia, contra as instituições, contra este parlamento que votou o impeachment e o Senado, que teve como presidente daquela sessão o presidente do Supremo Tribunal Federal? Senhor presidente, nós precisamos tratar com seriedade sobre liberdade de expressão, sobre imunidade parlamentar, e aquilo que se exceda, a justiça está aí para resolver. Aliás, nós do Novo, inclusive, queremos a descriminalização de crimes de injúria, de difamação, de calúnia, mas os processos cíveis precisam continuar. Nós não podemos, sob pena, aliás, temos inclusive Partido Comunista nessa casa, representantes de um partido que deixou mais de 100 milhões de mortes por onde passou no mundo. E pode, é liberdade de expressão, estão defendendo algo contrário àquilo que diz a própria Constituição. Nós não podemos deixar com que a hipocrisia e a vontade de demonstrar quem pode mais impere num Estado de Direito como o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Eu queria começar dizendo que, como acho que vocês sabem, valorizo imensamente uma coisa que é a liberdade de expressão. E acho que ela é fundamental para uma sociedade saudável, para uma sociedade democrática e para a execução de todas as tarefas de um governo, entre elas para a execução de uma política externa. E eu costumo comparar o mundo da informação com o mundo da economia. E a gente sabe que na economia, muitos de nós sabemos que na economia o planejamento central não funciona. Não funciona porque uma economia eficiente,
ela só é eficiente se ela se construir a partir das informações que são trocadas entre milhares, milhões de atores econômicos através de um sistema de preços livre, através de um sistema de circulação livre. E acho que a mesma coisa se aplica, por analogia, no mundo da informação, onde a ideia de que se possa ter uma espécie de entidade central determinando o que é verdade e o que não é, não funciona tampouco, e por isso que a gente precisa dessa diversidade de meios de comunicação, onde a partir de um intercâmbio permanente, de uma circulação permanente de ideias, de falas, a própria sociedade, o próprio sistema dessa circulação filtra e permite que surja uma percepção daquilo que é verdadeiro. Por isso, a importância fundamental de que haja liberdade de expressão por todos os meios e que não se usem conceitos de administração da verdade, digamos, ou de produção da verdade, para limitar essa circulação, porque uma sociedade precisa saber aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, seja para o seu desenvolvimento econômico, seja para enfrentar uma pandemia, seja para qualquer outra finalidade. Bem,